Após 9 dias desaparecida, o corpo de Júnia é encontrado em decomposição. A dona de casa, de 52 anos, foi morta com sinais de violência sexual. Passando pelo caminho, eu tive a curiosidade de olhar o local onde foi encontrado o corpo da minha mãe, não sei porquê. E quando eu fui olhar o local, eu achei os pertences dela. Achei calça cheia de sangue, achei a bolsa com todos os pertences, não tinha nada faltando, cartões, dinheiro, chave de casa, máscara. Desde então, o crime continua sem solução. Não há suspeitos, não há arma utilizada, não há sequer causa da morte comprovada. O último ato desse processo em que a defesa teve acesso, ele ocorreu em novembro de 2021, que foi justamente a juntada do laudo pericial, indicando que o laboratório da Polícia Civil no Espírito Santo não tinha capacidade técnica para fazer a análise do DNA que poderia estar nos vestimentos da Júnia, ou inclusive identificar qual foi a causa da morte pelo avançado estado de decomposição. Há 2 anos, o processo da Júnia está parado. A última movimentação feita foi em novembro de 2021, com o anexo do laudo pericial. E de lá para cá, na Justiça, absolutamente nada foi feito para saber o que de fato aconteceu. O perito afirma categoricamente que os laboratórios do Espírito Santo não possuem capacidade técnica. Não houve uma movimentação, por exemplo, de enviar essas análises para um outro laboratório fora do estado. Nós também temos toda a gravação do telefone da Júnia que foi disponibilizado e até o momento não foi analisada. Nós temos alguns ofícios que foram enviados pedindo as câmeras do complexo penitenciário do Chuí, que até esse momento a gente não sabe se haviam câmeras ou se não haviam, se essas imagens existem ou se não existem. Então existem vários caminhos que poderiam ser perseguidos, no entanto o processo encontra-se engavetado. A família acredita que a mulher tenha sido assassinada após ser estuprada, já que ela estava sem as partes de baixo da roupa quando foi encontrada. Sempre suspeitaram que o assassino fosse um detento que estivesse trabalhando na área externa do presídio, conforme prevê o regime semiaberto. Na época, algumas pessoas foram ouvidas, materiais genéticos coletados, mas nada foi suficiente para incriminar alguém. Hoje, a gente não consegue apurar ou apontar quem seria um possível suspeito na linha da defesa. Hoje, a defesa se concentra muito mais na responsabilidade do Estado pela morte da Júnia, pela falta de segurança no próprio sistema penitenciário, pela falta de recursos na investigação, do que de fato de um autor do crime. O DNA ele é um material biológico, então ele se degrada com o tempo. Quanto mais tempo se passa, mais difícil fica a análise. É claro que a gente tem casos de exumação de corpos em que a exumação é feita anos depois e consegue-se, através de uma perícia, identificar qual foi a causa da morte, possíveis autores de crime, só que com certeza o tempo é um fator que corre contra nós. Quanto mais tempo se passa, menor é a possibilidade de a gente conseguir chegar em uma perícia conclusiva em relação ao DNA ou até mesmo a causa da morte da Júnia. Do Estado, a defesa exige respostas para que a morte de Júnia não fique no esquecimento. Eu aponto como a principal causa de morosidade a falta de estrutura técnica, porque uma vez que você não tem um laudo pericial conclusivo em relação ao DNA, você não tem um laudo conclusivo em relação à causa da morte, você não consegue apurar pelo laudo pericial se houve violação sexual ou não, você não tem acesso às câmeras do local, você não consegue desenvolver uma linha orientativa, uma linha investigativa. Você não consegue ter um caminho para perseguir. Essas respostas venham logo. E logo mais, gente. Tá virando palhaçada essa situação. Tá virando palhaçada a situação de nós mulheres sendo vítimas de violência. Temos que lutar contra isso, povo. Vamos abrir nossos olhos. Vamos lá. Mulheres guerreiras, você aí do aplicativo Kawaii, seja lá de qualquer aplicativo que for, vamos unir nossa força. Unidas somos mais fortes. Vamos lá. Você aí que é mãe, você aí que é avó, você aí
que tem sua filha. Lute contra isso. Pare de ficar vendando os olhos, achando que isso não está acontecendo. As mulheres estão sendo vítimas de violência sexuais e temos que lutar contra isso. E aí, eu quero falar para vocês, a Júnia, aqui do vídeo mostrado aqui na televisão, 2 anos sem solução, 2 anos sem saber quem é que matou a Júnia. Ela saía do presídio, foi morta lá perto. E não tinha câmera, não tinha nada. Então estão investigando e não achou ainda quem fez essa crueldade. Mulheres, vamos, une a minha força com a sua, juntos somos mais fortes, beleza? Vamos lá, vamos botar para torar.